Meu filho favorito me bloqueou no dia em que eu mais precisei dele. Bloqueou meu número, bloqueou meu WhatsApp, bloqueou até o Facebook, onde eu só entrava para ver as fotos dos netos, me apagou da vida dele como se eu fosse uma desconhecida inconveniente, e não a mulher que passou 36 horas em trabalho de parto para trazer ele ao mundo. Meu nome é Jurema Santos. Tenho 64 anos, mãos marcadas por 40 anos de trabalho como cozinheira em restaurante, e um coração que eu achava que era grande, mas descobri que era só cego. Criei 2 filhos sozinha depois que o pai deles foi embora com uma vizinha quando o mais novo ainda usava fralda. Marcelo, o primogênito, tinha 8 anos quando ficamos só nós 3. Rafael tinha 2 anos. Nem lembrava do pai. Mas Marcelo lembrava. Marcelo chorou por meses. E eu, com o coração partido de mãe, jurei que ia compensar. Que ia dar para aquele menino todo o amor que o pai tinha levado embora. Esse foi meu primeiro erro. Compensar. Como se amor fosse matemática. Como se eu pudesse preencher o buraco que outro homem cavou enchendo meu filho de atenção, de presentes, de perdões que ele não merecia. Marcelo cresceu bonito, inteligente, carismático. O tipo de pessoa que entra numa sala e todo mundo olha. Fez faculdade de administração, eu paguei R$ 87.000 em 4 anos de mensalidade numa particular, porque ele não passou na pública. Não reclamei. Meu filho ia ser alguém. Ele se formou. Casou com Denise, uma moça de família rica que olhava para mim como se eu fosse a empregada. Tiveram 2 filhos. Gustavo, agora com 12 anos, e Helena, com 9. Meus netos, que eu via 3 vezes por ano Natal, às vezes aniversário. E quando Denise precisava de alguém para ficar com as crianças enquanto ela ia para o spa. Marcelo trabalha como gerente numa empresa de logística em Ribeirão Preto. Ganha bem. Carro novo a cada 2 anos. Apartamento de R$ 420.000 financiado. Viagem internacional todo ano. Vida de quem venceu. E Rafael? Rafael foi o meu filho problema. O difícil. O que dava trabalho. Reprovou 2 vezes no colégio. Brigou com o professor. Foi suspenso por responder mal para a diretora. Aos 17 anos. Saiu de casa depois de uma discussão feia comigo. Eu tinha descoberto que ele estava fumando maconha. E disse coisas que não devia. Coisas que uma mãe não deveria dizer. Que ele era igual ao pai. Que não ia dar em nada. Que eu tinha vergonha dele. Ele olhou nos meus olhos. Pegou uma mochila. E foi embora. Ficou 3 anos sem falar comigo. 3 anos. Em que eu chorava toda noite olhando para a cama vazia do quarto dele. 3 anos em que Marcelo dizia: "Deixa ele, mãe. Ele escolheu isso." E eu acreditava, porque era mais fácil acreditar do que admitir que eu tinha culpa. Rafael voltou quando tinha 20 anos. Apareceu na porta da minha casa num domingo de manhã, magro, barbudo, com uma mochila ainda menor do que a que tinha levado. Disse só uma palavra: "Desculpa." Eu abri a porta. Deixei ele entrar. Fiz café. Não perguntei onde ele tinha estado, o que tinha feito, como tinha sobrevivido. Não queria saber. Só queria meu filho de volta. Ele ficou 2 meses. Arrumou emprego numa oficina mecânica. Saiu para um quarto alugado. E aos poucos, muito aos poucos, a gente foi reconstruindo alguma coisa. Não era a mesma coisa de antes. Nunca mais foi. Tinha uma distância entre nós que eu não sabia como atravessar. Ele me visitava 1 vez por mês, às vezes 2. Ligava no meu aniversário, mandava mensagem no Dia das Mães. Educado, respeitoso, mas distante. E eu, no fundo, achava que era merecido. Que eu tinha perdido o direito de ser mãe dele quando disse aquelas coisas. Que a distância era minha punição. Enquanto isso, Marcelo continuava sendo o filho perfeito. Pelo menos na minha cabeça. Ele ligava todo domingo 15 minutos, sempre no mesmo horário, enquanto dirigia para algum lugar. Eu ouvia barulho de carro, de rádio, às vezes das crianças brigando no banco de trás, conversas superficiais. "Tudo bem, mãe?" "Tudo bem, filho. Precisa de alguma coisa?" "Não, filho, estou bem." "Então tá, beijo." Ele mandava dinheiro no meu aniversário. Sempre R$ 500. Sempre por Pix. Sempre com a mesma mensagem: "Feliz aniversário, mãe. Compra algo bonito para a senhora." Eu achava que isso era amor. R$ 500 e uma ligação de 15 minutos por semana. Era mais do que Rafael dava, eu pensava. Rafael não mandava dinheiro. Rafael só aparecia com um bolo comprado na padaria e ficava sentado na minha cozinha por 2 horas, ouvindo eu reclamar da vida.
sem olhar para o celular uma vez. Eu era tão burra. Tão burra. O diagnóstico veio em março. Pedras na vesícula. 4 pedras. A maior do tamanho de uma azeitona. Segundo o doutor Antônio, que me atende no posto de saúde há 15 anos. Dona Jurema, a senhora vai precisar de cirurgia. É relativamente simples, mas precisa fazer. Se uma dessas pedras entupir o canal, vira emergência. E emergência em mulher de 64 anos é sempre mais complicado. Cirurgia. A palavra ficou ecoando na minha cabeça, enquanto eu voltava para casa de ônibus. Eu nunca tinha feito cirurgia na vida. Nunca tinha ficado internada. O máximo foi uma vez que torci o pé e fiquei 2 dias de molho. O posto de saúde me encaminhou para o hospital público. Mas a fila de espera era de 8 meses. 8 meses com 4 pedras na vesícula e uma dor que aparecia toda vez que eu comia qualquer coisa com gordura. O doutor Antônio foi honesto. A senhora pode esperar na fila, mas eu recomendo fazer particular se tiver condição. 8 meses é muito tempo para ficar com isso dentro da senhora. Particular. Fui pesquisar. A cirurgia mais hospital, mais o anestesista, mais os exames pré-operatórios. Entre 18 e 25 mil reais, dependendo do hospital. Eu tinha 12 mil reais na poupança. Dinheiro de uma vida inteira de economia. Guardado para emergência. Isso era emergência, mas faltava pelo menos 6 mil reais. E eu não tinha de onde tirar. Liguei para Marcelo num domingo, fora do horário normal. Ele estranhou. Mãe, aconteceu alguma coisa? Filho, preciso conversar com você. É importante. Contei sobre a vesícula, sobre a cirurgia, sobre a fila de 8 meses e a recomendação do médico, sobre os 12 mil reais que eu tinha e os 6 mil que faltavam. Mãe, 6 mil reais é bastante dinheiro. Eu sei que é bastante dinheiro. Eu criei 2 filhos sozinha, ganhando salário de cozinheira. Eu sei exatamente quanto vale cada centavo. Eu sei, filho. Por isso estou pedindo. Eu nunca te pedi nada. Em 36 anos, eu nunca te pedi nada. Mas agora eu preciso. Silêncio do outro lado. Ouvi ele respirar. Ouvi a voz da Denise ao fundo perguntando alguma coisa. Mãe, deixa eu conversar com a Denise e te ligo de volta, tá? A gente precisa ver o orçamento. Tá bom, filho. Obrigada. Ele não ligou de volta naquele dia. Nem no dia seguinte. Nem na semana seguinte. Eu liguei de novo no domingo seguinte, no horário normal. Ele atendeu com a voz estranha. Mãe, então, sobre o dinheiro. A Denise e eu conversamos. E a gente está num momento complicado. O financiamento do apartamento aumentou. As crianças estão em escola particular. A gente vai viajar para Disney em julho. Não dá para tirar 6 mil reais agora. Disney. Meu filho ia viajar para a Disney e não podia me emprestar 6 mil reais para uma cirurgia. Filho, eu não estou pedindo para dar. Estou pedindo emprestado. Eu pago de volta. Parcelado. Do meu jeito, mas eu pago. Mãe, não é questão de pagar de volta. É que a gente realmente não tem. A senhora não pode esperar na fila do SUS? 8 meses passa rápido. 8 meses com 4 pedras na vesícula. 8 meses sem poder comer direito. 8 meses com medo de ter uma emergência no meio da noite e não ter ninguém para me socorrer. Tá bom, filho? Entendi. Desculpa ter pedido. Não precisa pedir desculpa, mãe. É só que a gente tem nossas prioridades também, sabe? A senhora entende, né? Eu disse que entendia. Desliguei. Sentei na cadeira da cozinha e fiquei olhando para a parede por muito tempo. Prioridades. A Disney era prioridade. A escola particular era prioridade. O apartamento de 420 mil reais era prioridade. A mãe que pagou 87 mil reais de faculdade não era prioridade. Eu não ia contar para Rafael. Não queria. Nossa relação era frágil demais para eu colocar peso de dinheiro em cima. E no fundo, eu tinha vergonha. Vergonha de admitir que o filho que eu sempre defendi tinha me negado ajuda. Mas Rafael apareceu no fim de semana seguinte. Sem avisar, como sempre. Com um bolo de chocolate da padaria e uma sacola de feira com frutas. Trouxe manga, mãe. Sei que a senhora gosta. Ele entrou, colocou as coisas na cozinha e me olhou. Olhou de verdade. Daquele jeito que ele tem, que parece que está lendo por dentro da gente. O que aconteceu? Nada, filho. Estou bem, mãe. Ele sentou na cadeira na minha frente. Eu te conheço. O que aconteceu? E eu contei. Contei tudo. A vesícula, a cirurgia, a fila, o dinheiro. E contei sobre Marcelo, sobre a Disney,
sobre as prioridades. Rafael não disse nada por um longo tempo. O rosto dele foi mudando devagar, primeiro surpresa. Depois algo que parecia raiva, mas contida. Uma raiva fria. Quanto falta? Rafael, não. Eu não contei para você pedir dinheiro. Eu vou esperar na fila. Vai dar certo. Quanto falta, mãe? 6.000. Mas eu tenho 8.000 guardado. É tudo que eu tenho. Mas é seu. Eu comecei a chorar. Não queria chorar na frente dele, mas não consegui segurar. Filho, não. Esse dinheiro é seu. Você trabalhou para juntar isso. Eu não posso aceitar. Ele se levantou, veio até mim, se ajoelhou do meu lado, pegou minhas mãos. Mãe, escuta. A senhora pode não lembrar, mas quando eu voltei para casa com 20 anos, sem nada, a senhora me deu um lugar para dormir, comida e não fez uma pergunta. Não cobrou explicação. Só abriu a porta. Eu nunca esqueci disso. Ele apertou minhas mãos. E aquelas coisas que a senhora disse antes de eu ir embora. Eu já perdoei. Faz tempo. A senhora estava com raiva. Estava sofrendo. Mães também erram. Eu entendo. Eu chorava tanto que mal conseguia ver o rosto dele. Esse dinheiro é meu, sim. E eu escolho dar para a senhora. Porque a senhora é minha mãe. E é isso que filho faz. Naquela noite, depois que Rafael foi embora, eu peguei meu celular e fiz algo que não fazia há anos. Entrei no Facebook do Marcelo. Ele tinha postado fotos novas da casa, das crianças, de um churrasco no fim de semana, e tinha uma foto dele e da Denise num restaurante chique, taças de vinho na mão, sorrindo. A legenda dizia: celebrando, passagens compradas para Orlando. Julho, lá vamos nós. 173 curtidas. 22 comentários. Que inveja! Aproveitem muito! Família linda! Eu olhei para aquela foto por muito tempo. Para o sorriso do meu filho. Para o vinho na mão dele. Para os comentários dos amigos parabenizando. E senti algo que nunca tinha sentido antes em relação a Marcelo. Não. Fechei o Facebook. Abri o WhatsApp. Fui até a conversa com ele. Digitei uma mensagem. Apaguei. Digitei de novo. Apaguei de novo. Por fim escrevi apenas: Filho, vi que vocês vão para Orlando. Que bom. Aproveitem. O Rafael vai me ajudar com a cirurgia. Beijo. Mandei. A mensagem ficou com 2 risquinhos cinza por um tempo. Depois ficou azul. Ele visualizou, nenhuma resposta. Esperei 1 hora. 2. A noite inteira, nenhuma resposta. No dia seguinte tentei ligar. Chamou. Caiu na caixa postal. Tentei de novo. Caixa postal direto. Mandei outra mensagem. Filho, está tudo bem? Por que não atende? A mensagem não foi entregue. Um risquinho só. Cinza. Estranhei. Reiniciei o celular. Mandei de novo. Um risquinho. Cinza. Pedi para a vizinha, Dona Carmen, mandar uma mensagem do celular dela para o número do Marcelo. Só para testar. 2 risquinhos. Azul em 2 minutos. Meu filho tinha me bloqueado. Eu fiquei parada no meio da sala, segurando meu celular, olhando para aquele um risquinho cinza, que significava que meu filho primogênito, o filho que eu criei com todo o meu amor, que eu paguei faculdade, que eu defendi a vida inteira, tinha me apagado da vida dele. Porque eu mandei uma mensagem, dizendo que o irmão dele estava fazendo o que ele deveria ter feito. Eu sentei no sofá, devagar, como se minhas pernas não me obedecessem mais. E entendi, finalmente, que eu tinha passado 36 anos, amando o filho errado. Passei 3 dias sem sair de casa. 3 dias olhando para o celular, verificando se o bloqueio tinha sido um erro. Se talvez o WhatsApp estivesse com problema. Se talvez eu estivesse entendendo errado. Não estava. Tentei ligar do telefone fixo da Dona Carmen. Chamou 2 vezes e caiu. Na terceira tentativa, uma voz automática. O número chamado está temporariamente indisponível. Ele tinha bloqueado o fixo da vizinha também. O que significava que ele sabia que eu ia tentar de outros números. O que significava que o bloqueio era intencional, planejado, definitivo. Meu filho tinha me deletado. No 4º dia, Rafael apareceu. Olhou para mim, eu estava de camisola ainda. Cabelo sem pentear, olheiras fundas, e entendeu que algo tinha acontecido. Mãe, o que foi? A senhora está doente? É a vesícula? Não é a vesícula, filho. Contei. Sobre a mensagem. Sobre o bloqueio. Sobre as tentativas de ligar. Rafael ouviu em silêncio.
O maxilar dele foi travando aos poucos. Aquela raiva fria que eu já tinha visto antes. Ele te bloqueou porque a senhora disse que eu ia ajudar com a cirurgia? É o que parece. Filho da. Ele parou, respirou fundo. Desculpa, mãe. Mas o Marcelo é. Ele sempre foi assim. A senhora só não queria ver. Como assim sempre foi assim? Rafael se sentou. Passou a mão pelo rosto. Parecia estar decidindo se devia falar ou não. Mãe, tem coisas que eu nunca te contei. Porque não queria magoar a senhora. Porque achava que não ia adiantar nada. Mas talvez seja a hora. Meu coração acelerou. Que coisas! Lembra quando eu saí de casa aos 17? Depois daquela briga sobre a maconha? Lembro. A senhora sabe por que eu comecei a fumar? Porque se meteu com gente errada. Porque era rebelde. Por quê? Porque o Marcelo me ofereceu. E eu parei de respirar. Ok. Marcelo me ofereceu maconha pela primeira vez quando eu tinha 15 anos e ele tinha 21. Ele já fumava escondido fazia tempo. Mas para a senhora, ele era o filho perfeito. O que fazia faculdade, o que ia ser alguém. Eu não conseguia processar o que estava ouvindo. Mas ele nunca. Nunca o quê, mãe? Nunca apareceu? Claro que não. O Marcelo sempre foi bom em parecer. Parecer estudioso, parecer responsável, parecer bom filho. Parecer. Rafael se levantou. Foi até a janela, ficou de costas para mim. Quando a senhora descobriu a maconha no meu quarto, sabe o que o Marcelo fez? Veio falar comigo antes de a senhora chegar do trabalho. Disse que se eu contasse que era dele também, ele ia dizer que eu estava mentindo, que era minha palavra contra a dele. E perguntou: quem a senhora ia acreditar? Ele se virou para mim. Eu sabia a resposta, mãe. A senhora ia acreditar nele. Sempre acreditou. Então eu fiquei quieto. Levei a culpa sozinho. E quando a senhora disse que eu era igual ao pai, que não ia dar em nada, que tinha vergonha de mim, eu fui embora, porque não tinha mais sentido ficar. Eu estava chorando. Lágrimas silenciosas, escorrendo pelo meu rosto enquanto 30 anos de história se reescreviam na minha cabeça. Filho, por que você nunca me contou? Porque a senhora não ia acreditar. E porque eu não queria destruir a imagem que a senhora tinha dele. Achei que pelo menos um de nós podia fazer a senhora feliz. Mesmo que fosse mentira. Ele veio até mim. Sentou do meu lado. Segurou minha mão. Mãe, eu não estou contando isso para a senhora me achar melhor que ele. Estou contando porque a senhora precisa parar de se culpar. O Marcelo é quem ele é. A senhora não fez ele assim. Ele escolheu ser assim. Naquela semana, eu comecei a prestar atenção nas coisas que nunca tinha prestado antes. Fui até uma caixa de papelão que eu guardava no fundo do guarda-roupa. Documentos antigos. Contas. Recibos. A vida inteira em papel. Achei os comprovantes da faculdade do Marcelo. R$ 87.000 em 4 anos. Paguei sozinha. Nunca pedi um centavo de volta. Achei o contrato do primeiro carro dele. Eu tinha dado a entrada R$ 8.000, como presente de formatura. Ele prometeu me pagar quando começasse a trabalhar. Nunca pagou. Achei uma carta que eu tinha escrito para ele quando ele casou. 4 páginas. Eu tinha passado 3 noites escrevendo, escolhendo cada palavra. No final eu dizia: meu filho, tudo que eu fiz na vida foi para você ter um futuro melhor. Você é meu orgulho. Te amo para sempre. Ele nunca respondeu à carta. Nunca mencionou. Eu achei que ele tinha guardado, que era especial demais para comentar. Agora me perguntava se ele sequer tinha lido. Continuei procurando. Achei cadernos de anotações de quando os meninos eram pequenos. Gastos, roupas, material escolar, médico, tudo anotado em 2 colunas. Marcelo e Rafael. A coluna do Marcelo era sempre maior. Sempre. Roupas de marca porque ele precisava para a escola. Cursinho de inglês porque ia ajudar na carreira. Viagem de formatura porque todos os amigos iam. A coluna do Rafael tinha o básico. Às vezes nem isso. Eu me lembrei de uma vez, quando o Rafael tinha 12 anos, que ele pediu uma bicicleta de aniversário. Uma bicicleta usada que o vizinho estava vendendo por R$ 150. Eu disse que não dava, que o dinheiro estava curto. 2 semanas depois, paguei R$ 300 num tênis novo para Marcelo, porque ele disse que o antigo estava constrangedor. Fechei a caixa. Não conseguia mais olhar. Uma semana depois do bloqueio, eu recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi achando que era do hospital sobre a cirurgia. Alô? Dona Jurema? Aqui é a Denise, minha nora.
A mulher que olhava para mim como se eu fosse a empregada. Denise, aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim. A senhora mandou uma mensagem provocando o Marcelo e agora ele está tendo crise de ansiedade. Está tomando remédio para dormir. A senhora tem noção do que fez? Eu fiquei muda por um segundo. Provocando? Denise, eu não provoquei ninguém. Eu só disse que o Rafael ia me ajudar com a cirurgia. Exatamente. A senhora jogou na cara dele que o irmão estava fazendo o que ele não fez. Foi uma provocação, uma manipulação emocional. O terapeuta do Marcelo disse que esse tipo de comportamento é típico de mães narcisistas. Mães narcisistas. Eu, que trabalhei 40 anos em pé numa cozinha de restaurante para criar 2 filhos sozinha. Eu, que paguei 87 mil reais de faculdade sem reclamar. Eu, narcisista. Denise, eu pedi ajuda para o Marcelo. E ele disse que não podia porque vocês iam para a Disney. Eu não provoquei ninguém. Eu só precisava de uma cirurgia. A senhora sempre faz isso. Sempre coloca o Marcelo como vilão. Sempre faz ele se sentir culpado. Ele me contou tudo. Como a senhora sempre preferiu o Rafael. Como a senhora nunca valorizou nada do que ele fez. Eu quase deixei o telefone cair. Preferi o Rafael? Denise, eu paguei faculdade para o Marcelo. Dei entrada no primeiro carro dele. Visitei vocês toda vez que me convidaram. Mesmo quando era só para eu ficar com as crianças enquanto vocês saíam. Eu nunca pedi nada em troca. Nunca. E na primeira vez que eu peço ajuda, ele me bloqueia. Ele bloqueou porque precisa de espaço. Porque a senhora é tóxica. Porque toda vez que ele fala com a senhora, fica mal depois. Tóxica. Denise, eu vou desligar agora. Diz pro Marcelo que quando ele quiser conversar como adulto, eu estou aqui. Mas eu não vou aceitar ser chamada de tóxica por pedir ajuda para uma cirurgia. A senhora está provando o meu ponto. Sempre se fazendo de vítima. Sempre. Desliguei. Minhas mãos tremiam tanto que eu precisei sentar no chão. Ali mesmo. No corredor. Encostada na parede. Tremendo. Tóxica. Narcisista. Manipuladora. Era assim que meu filho me descrevia para a esposa. Para o terapeuta. Para quem quisesse ouvir, 36 anos de sacrifício reduzidos a isso. Rafael veio no dia seguinte. Eu tinha ligado para ele depois da conversa com Denise. A voz ainda tremendo. Ele ouviu tudo. Não me interrompeu. Quando eu terminei, ele disse: Mãe, a senhora vai fazer a cirurgia. Vai ficar boa. E vai parar de gastar energia com quem não merece. Mas ele é meu filho, Rafael. Eu não consigo simplesmente. Eu sei que não consegue. Mas a senhora precisa tentar. Porque ele está te destruindo, mãe. Está te destruindo e a senhora está deixando. Ele tinha razão. Eu sabia que tinha razão. Mas saber e fazer são coisas muito diferentes. Naquela semana, eu marquei a cirurgia. Hospital particular. Doutor recomendado. 19 mil reais no total. Rafael pagou 8 mil. Eu paguei 12 mil da poupança. Fiquei com nada guardado. Mas pelo menos ia resolver o problema. A cirurgia foi marcada para 3 semanas depois. Uma semana antes da cirurgia, aconteceu algo que eu não esperava. Gustavo, meu neto mais velho, me mandou uma mensagem pelo Instagram. Ele tinha 13 anos, e era a única forma de contato que eu ainda tinha com aquela parte da família. Vó, é verdade que a senhora está doente? Eu respondi. É verdade, meu amor. Mas vou fazer uma cirurgia e vou ficar boa. Meu pai disse que a senhora está inventando doença para chamar atenção. É verdade? Inventando doença. Minhas mãos gelaram. Não, meu amor. Não é verdade. Eu tenho pedras na vesícula. Preciso operar. Tenho os exames, as consultas, tudo documentado. Posso ver? Eu tirei foto dos laudos médicos, dos exames de imagem, da guia de internação com a data da cirurgia. Mandei tudo. Gustavo demorou para responder. Quando respondeu, foi só: Meu pai é um mentiroso. Depois. Desculpa, vó. Eu acreditei nele. Depois. Posso ir te visitar escondido? Eu chorei lendo aquelas mensagens. Meu neto de 13 anos tendo que escolher entre acreditar no pai ou na avó. Meu neto se oferecendo para me visitar escondido, como se eu fosse uma criminosa. Meu amor, eu adoraria te ver. Mas não quero que você tenha problemas com seus pais. Quando você for maior, a porta da vovó sempre vai estar aberta. Eu amo a senhora, vó. Eu também te amo, meu coração. Depois disso, as mensagens dele pararam de chegar. Acho que descobriram e tiraram o Instagram dele. Ou ele ficou com medo. Não sei.
Só sei que perdi mais esse pedaço da minha família. 2 dias antes da cirurgia, eu sentei na mesa da cozinha e escrevi uma carta. Não para Marcelo, para mim mesma. Escrevi tudo o que eu estava sentindo. A traição, a dor, a vergonha de ter sido tão cega por tanto tempo. E escrevi as verdades que eu precisava aceitar. Eu errei. Errei em criar um filho achando que amor era dar tudo sem cobrar nada. Errei em achar que sacrifício era a mesma coisa que amor. Errei em ignorar os sinais porque a verdade era dolorosa demais. Mas eu também acertei. Acertei em trabalhar duro. Acertei em nunca desistir. Acertei em abrir a porta para o Rafael quando ele voltou. Acertei em criar 2 filhos sozinha, num mundo que não ajuda a mãe solo. Marcelo é quem ele é. Eu não posso mudar isso. Só posso mudar como eu reajo. A partir de hoje, eu escolho parar de perseguir quem me rejeita. Eu escolho valorizar quem me valoriza. Eu escolho me amar primeiro. Porque se eu não me amar, vou continuar aceitando migalhas achando que é banquete. Assinei a carta. Coloquei no envelope. Guardei na gaveta da cabeceira. Se algo desse errado na cirurgia, pelo menos eu ia partir em paz comigo mesma. A cirurgia foi num dia de maio. Rafael me levou às 6 da manhã. Mariana, a namorada dele que eu tinha conhecido só um mês antes, foi junto. Uma moça simples, cabelo crespo, sorriso fácil, trabalhava como auxiliar de enfermagem. Tratou meu filho com um carinho que eu nunca tinha visto ninguém tratar ele. Dona Jurema, vai dar tudo certo. A senhora é forte. E quando sair, eu faço uma canja para a senhora que é remédio santo. Eu gostei dela imediatamente. A cirurgia durou 2 horas. Acordei na recuperação às 3 da tarde. Grogue. Com uma dor na barriga que latejava toda vez que eu respirava fundo. A primeira coisa que vi foi Rafael, sentado na cadeira ao lado da cama, segurando meu celular. Mãe, acordou? Como está se sentindo? Dolorida, mas viva. Ele sorriu. Um sorriso aliviado. A senhora é forte demais, sabia? Eu tentei sorrir de volta. Mas algo no rosto dele me preocupou. O que foi, filho? Aconteceu alguma coisa? Ele hesitou. Olhou para o celular na mão dele. Mãe, o Marcelo postou uma coisa no Facebook. Eu não queria te mostrar, mas acho que a senhora precisa ver. Ele me entregou o celular. Na tela, uma postagem do Marcelo, de 3 horas antes, enquanto eu estava na mesa de cirurgia. Hoje é um dia difícil. Minha mãe está fazendo uma cirurgia. E, infelizmente, por questões de saúde mental, eu não pude estar presente. Peço orações para ela e para mim, que estou lutando contra a culpa que ela me faz sentir, por simplesmente tentar proteger minha família. Mães tóxicas existem, e reconhecer isso é o primeiro passo para a cura. 212 curtidas. 87 comentários. Força, Marcelo! Você está certíssimo em se proteger. Mães narcisistas destroem famílias. Você é muito corajoso. Orando por você e por ela, para que ela reconheça o mal que faz. Eu li os comentários um por um. Pessoas que nem me conheciam me chamando de tóxica, narcisista, destruidora. Com base em quê? Na palavra do meu filho. Do filho que eu criei, do filho para quem eu dei tudo, e ele tinha postado isso enquanto eu estava sendo operada. Enquanto meu abdômen estava aberto numa mesa de cirurgia. Enquanto eu estava vulnerável, inconsciente, com a vida nas mãos de um médico, ele tinha usado minha cirurgia para ganhar likes. Algo dentro de mim quebrou naquele momento. Não de um jeito dramático, de um jeito silencioso. Como um galho seco que finalmente cede depois de aguentar peso demais por tempo demais, eu devolvi o celular para Rafael. Filho, quando eu tiver alta, a gente vai conversar sobre umas coisas. Mas agora eu preciso descansar. Fechei os olhos, e pela primeira vez em semanas, eu dormi em paz. Porque eu finalmente tinha certeza do que precisava fazer. Fiquei 4 dias no hospital. 4 dias para o corpo se recuperar. 4 dias para a mente se reorganizar. 4 dias para planejar exatamente o que eu ia fazer. Rafael e Mariana se revezavam nas visitas. Ela trazia canja. Como tinha prometido, a melhor canja que eu já comi na vida. Com frango desfiado e legumes cortados miúdos. Fácil de engolir. Ele trazia livros de palavras cruzadas, porque sabia que eu gostava. E ficava sentado ao meu lado enquanto eu resolvia, sem pressa de ir embora. No 3º dia, Dona Carmen apareceu. Minha vizinha de 20 anos, que me viu criar 2 filhos sozinha. Que emprestou açúcar quando faltava. Que ouviu minhas reclamações sobre a vida sem nunca reclamar de volta. Ela entrou no quarto com uma sacola de frutas e olhos cheios d'água. Jurema,
Eu vi a postagem do Marcelo. O bairro inteiro viu. Meu estômago gelou. O bairro inteiro? Você sabe como é. As pessoas compartilham essas coisas. A filha da Sônia me mostrou. Disse que estava viralizando. Sei lá o que isso significa. Viralizando. Meu filho tinha transformado minha cirurgia em conteúdo viral. Minha dor em entretenimento. E o que as pessoas estão dizendo? Dona Carmen hesitou. Algumas estão do lado dele. As que não te conhecem. Mas as que te conhecem, Jurema. As que te viram trabalhar dobrado para criar aqueles meninos. Essas estão revoltadas. A Sônia disse que vai comentar lá contando a verdade. A dona Aparecida também. Eu segurei a mão dela. Não precisa, Carmen. Deixa as pessoas pensarem o que quiserem. Quem me conhece sabe quem eu sou. Quem não conhece, não importa. Mas ele está destruindo sua reputação. Ele está destruindo a dele. Só ainda não percebeu. Tive alta num sábado de manhã. Rafael me buscou com um carro emprestado de um amigo dele, estava na oficina, esperando peça. Mariana tinha preparado meu apartamento. Lençóis limpos, geladeira abastecida, flores na mesa da cozinha. Dona Jurema, a senhora precisa de repouso absoluto por 2 semanas. Nada de esforço. Nada de carregar peso. Nada de ficar em pé por muito tempo. Eu obedeci. Pela primeira vez na vida, deixei alguém cuidar de mim sem resistir. Na primeira semana, eu só descansava, comia e pensava. Pensava em tudo. Na minha vida, nos meus erros, nas escolhas que me trouxeram até aqui. Na segunda semana, comecei a agir. A primeira coisa que fiz foi ir ao cartório. Com a ajuda de Rafael, que pesquisou tudo na internet, eu alterei meu testamento. Eu tinha um apartamento pequeno, 2 quartos, 60 metros quadrados, que valia cerca de R$ 180 mil. Era tudo que eu tinha no mundo. Estava registrado para ser dividido meio a meio entre os 2 filhos quando eu morresse. Mudei. Deixei 75% para Rafael e 25% para Marcelo. A parte de Marcelo era legítima, o mínimo que a lei obriga. Nem um centavo a mais. O tabelião, um senhor de cabelos brancos que parecia ter visto de tudo na vida, me olhou por cima dos óculos. A senhora tem certeza, dona Jurema? Mudança de testamento é coisa séria. Tenho certeza. Pela primeira vez em muito tempo, tenho certeza. Assinei os papéis. Saí do cartório sentindo um peso sair dos meus ombros. A segunda coisa que fiz foi escrever uma carta. Não para guardar na gaveta dessa vez. Para enviar. Sentei na mesa da cozinha com papel e caneta, não computador, não celular. Papel e caneta como se fazia antigamente. E escrevi para Marcelo. Meu filho, eu passei 36 anos da minha vida te amando de um jeito errado. Achei que amor era dar tudo sem perguntar. Achei que amor era perdoar sempre, mesmo quando o perdão não era pedido. Achei que amor era me sacrificar para você ter mais, ser mais, parecer mais. Eu estava errada. Amor de verdade tem limites. Amor de verdade espera reciprocidade. Amor de verdade não aceita ser bloqueado, descartado, difamado. Você me bloqueou quando eu pedi ajuda para uma cirurgia. Você me chamou de tóxica e narcisista para sua esposa, seu terapeuta e 200 pessoas na internet. Você usou minha cirurgia para ganhar atenção nas redes sociais enquanto eu estava numa mesa de operação. Eu vi tudo isso. Eu senti tudo isso. E eu finalmente entendi que o filho que eu idealizei nunca existiu. Existiu uma imagem que eu criei, que eu alimentei, que eu me recusei a questionar, mesmo quando os sinais estavam todos lá. Essa carta não é para te culpar. Você é um adulto de 36 anos. Suas escolhas são suas. Eu não posso mudá-las. E não vou mais tentar. Essa carta é para me libertar. Eu te perdoo por tudo que você fez. Não porque você mereça, mas porque eu mereço paz. Carregar mágoa é pesado demais para uma mulher de 64 anos que acabou de vencer uma cirurgia. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa permitir que aconteça de novo. A partir de hoje, eu não vou mais te procurar. Não vou ligar, não vou mandar mensagem, não vou perguntar por você. Se um dia você quiser conversar de verdade como adulto, sem Denise ditando o que você deve sentir, minha porta está aberta. Mas eu não vou ficar esperando do lado de dentro. Eu mudei meu testamento. Você vai receber o que a lei obriga, nada mais. Não por vingança, mas por justiça. Porque seu irmão, o filho que você disse que eu preferia, foi o único que apareceu quando eu precisei. E isso tem valor. Eu te amo, Marcelo. Sempre vou te amar. Você é meu filho.
E isso não muda, mas eu finalmente aprendi a me amar também. E me amar significa não aceitar mais migalhas de quem deveria me dar banquetes. Cuide-se. Cuide das crianças. E um dia, quando você for mais velho, quando a vida te ensinar o que eu não consegui ensinar, talvez você entenda, com amor, mas com limites. Sua mãe, Jurema. Coloquei a carta num envelope. Escrevi o endereço de Ribeirão Preto. Fui até o correio com Rafael. Mãe, tem certeza que quer mandar? Tenho. Não para ele mudar. Para eu fechar esse ciclo. Depositei a carta na caixa. Ouvi o barulho dela caindo lá dentro. E respirei fundo pela primeira vez em semanas. A resposta veio 10 dias depois. Não de Marcelo. De Denise. Uma mensagem de um número desconhecido no meu WhatsApp, ela tinha criado um número novo só para isso, já que eu estava bloqueada nos outros. Dona Jurema, recebemos sua carta. O Marcelo está devastado. Está chorando há 3 dias. Está falando em se machucar. Se algo acontecer com ele, a culpa é da senhora. A senhora destruiu meu marido. A senhora destruiu nossa família. Espero que esteja satisfeita. Não entre em contato novamente. Eu li a mensagem 3 vezes. Na primeira, senti medo. Na segunda, senti culpa. Na terceira, senti raiva. Raiva porque eu conheci esse roteiro. Era o mesmo roteiro de sempre. Marcelo fazia algo errado. Eu reagia. E de alguma forma a culpa voltava para mim. Se ele estava devastado, não era pela minha carta. Era porque pela primeira vez na vida, eu tinha parado de aceitar qualquer coisa. Respondi uma única mensagem. Denise. Se o Marcelo está realmente pensando em se machucar, leve ele a um profissional de saúde mental imediatamente. Isso é sério, e não deve ser usado como chantagem emocional. Eu desejo o melhor para vocês. Mas não vou me responsabilizar pelas reações dele, as consequências das próprias ações. Cuide dele. E cuide de você também. Bloqueie o número. Depois fui até a cozinha. Fiz um café. E sentei na cadeira olhando pela janela. O sol estava entrando, quente, amarelo, bonito. Eu tinha feito a coisa certa. Pela primeira vez, eu tinha certeza absoluta. Os meses seguintes foram de reconstrução. Devagar. Um dia de cada vez. Meu corpo se recuperou da cirurgia. Voltei a comer de tudo até fritura. Com moderação. Voltei a caminhar no parque de manhã cedo. Voltei a cozinhar, que era minha alegria. Que eu tinha abandonado, porque cozinhar para uma pessoa só parecia triste demais. Mas agora eu não cozinhava para uma pessoa só. Rafael e Mariana vinham jantar toda quarta-feira. Virou tradição. Eu fazia o prato principal. Ela trazia a sobremesa. Ele trazia vinho barato que a gente tomava fingindo que era caro. Conversávamos sobre tudo. Sobre o trabalho dele na oficina, as coisas estavam melhorando. Ele tinha conseguido 2 clientes novos. Sobre o curso técnico que ela estava fazendo à noite, queria virar enfermeira formada. Não só auxiliar. Sobre o futuro que eles estavam planejando juntos. Mãe, a Mariana e eu estamos pensando em morar juntos. Já não era sem tempo. Vocês se gostam. Estão juntos há quase 1 ano, por que esperar? A gente queria a sua bênção. Eu olhei para meu filho mais novo. Para esse homem que eu tinha chamado de difícil a vida inteira. Que eu tinha comparado injustamente com o irmão perfeito, que nunca foi perfeito. Que tinha carregado em silêncio o peso de culpas que não eram dele. Meu filho, você não precisa da minha bênção. Você é adulto. Mas se quer saber, eu nunca tive tão feliz. E isso me faz feliz também. Mariana chorou. Rafael fingiu que não estava emocionado. Eu fingi que não vi os olhos dele brilhando. 5 meses depois da cirurgia, recebi uma mensagem inesperada. Era do Gustavo, meu neto. Ele tinha criado uma conta nova no Instagram, escondida dos pais. Vó? Ainda lembra de mim, meu amor? Como eu poderia esquecer? Eu briguei feio com meu pai. Ele descobriu que eu criei essa conta e queria tomar meu celular. Eu disse que ele não podia me impedir de falar com a minha avó. Ele disse que você era tóxica. Eu disse que ele era mentiroso. Meu coração doeu. Doeu por Gustavo, que estava no meio de uma guerra que não era dele. Doeu por mim, que queria abraçar meu neto e não podia. Meu amor, você não precisa brigar com seu pai por minha causa. Eu fico feliz em saber que você pensa em mim. Mas sua relação com ele é importante. Ele não é quem eu pensava que era, avó. Eu vi coisas. Ouvi coisas. Ele e a minha mãe brigam toda noite. Ele grita. Ela chora. A Helena fica no quarto com o travesseiro na cabeça para não ouvir. Eu fechei os olhos. A família perfeita de Instagram. As fotos de Disney.
Os sorrisos de restaurante chique, tudo fachada. Vó, quando eu fizer 18 anos, posso ir morar com a senhora? Ele tinha 13. 5 anos ainda pela frente. Uma eternidade quando se é adolescente. Meu amor, minha porta sempre vai estar aberta para você. Sempre. Mas até lá, tenta aguentar. Estuda, se prepara. E quando chegar a hora, você decide o que quer para sua vida. E eu te amo, vó. Eu também te amo. Mais do que você imagina. 1 ano depois da cirurgia, eu completei 65 anos. Rafael organizou uma festa surpresa. Nada grande, uns 20 pessoas no salão de festas do prédio dele, que ele alugou com o dinheiro que juntou por meses. Tinha bolo, salgadinho, refrigerante e um banner escrito à mão. Feliz aniversário, Dona Jurema. A mãe mais forte do mundo. Mariana estava lá, grávida de 5 meses. Iam ter um menino. Queriam chamar de Osvaldo, em homenagem ao meu pai que eu sempre mencionava com carinho. Dona Carmen estava lá. Dona Aparecida. As amigas do parque de caminhada. O dono da padaria, onde eu comprava pão há 20 anos. Gente que me conhecia de verdade. Gente que sabia quem eu era. Não quem o Marcelo dizia que eu era. No meio da festa, Rafael pediu silêncio. Pegou o microfone do karaokê que alguém tinha trazido. Gente, eu quero fazer um brinde. A minha mãe. Ele se virou para mim. Mãe, a senhora passou por muita coisa esse ano. Coisas que ninguém deveria passar. Mas a senhora está aqui, de pé, sorrindo, cercada de gente que te ama de verdade. A voz dele falhou um pouco. Ele pigarreou. Eu sei que a gente teve nossos problemas. Eu sei que eu não fui o filho fácil. Eu sei que a senhora sofreu por minha causa também. Mas a senhora nunca desistiu de mim. Mesmo quando eu desisti de mim mesmo. E por isso, eu sou quem eu sou hoje. Ele levantou o copo. A Dona Jurema. Minha mãe. Minha amiga. Minha heroína. Que venham mais 65 anos. E que em todos eles a senhora saiba que é amada. De verdade. Sem condição. Sem limite. Todo mundo levantou os copos. A Dona Jurema. Eu chorei. Claro que chorei. Mas dessa vez, era de alegria. Nunca mais falei com Marcelo. Ele nunca respondeu minha carta. Nunca me procurou. Nunca pediu desculpas. Soube por terceiros que ele e Denise se separaram 1 ano depois. Que ela ficou com o apartamento e a guarda das crianças. Que ele voltou para São Paulo, para um emprego menor, um apartamento menor, uma vida menor. Soube que ele tentou se reconectar com Rafael. Mandou mensagem pedindo para conversar. Rafael respondeu. Primeiro pede desculpa para a mãe. Depois a gente conversa. Marcelo nunca pediu. Às vezes eu penso nele. No menino de 8 anos que chorava porque o pai foi embora. No adolescente que eu mimei achando que estava curando feridas. No homem de 37 anos que se perdeu em algum lugar do caminho. Eu ainda amo esse menino. Sempre vou amar. Mas o homem que ele se tornou é um estranho. Um estranho que me machucou de propósito. E eu não tenho mais energia para tentar alcançar quem não quer ser alcançado. Hoje é domingo. São 9 da manhã. Estou na cozinha do apartamento do Rafael e da Mariana, fazendo panquecas para o café da manhã. Osvaldinho tem 6 meses. Está no cadeirão, batendo uma colher de plástico na bandeja, fazendo barulho e rindo de si mesmo. Tem os olhos do Rafael e o sorriso da Mariana. É a coisa mais linda que eu já vi na vida. Rafael está no banho. Mariana está amamentando no quarto. Eu estou sozinha com meu neto, virando panquecas e conversando com ele como se ele entendesse. Sabe, Osvaldinho, sua vovó aprendeu uma coisa importante esses anos. Aprendeu que amor não é dar tudo. Amor é dar o certo, para quem merece, na hora certa. E aprendeu que nunca é tarde para mudar. Nunca. Ele bate a colher e ri. A senhora está filosofando para um bebê de novo, mãe? Rafael apareceu na porta da cozinha. Cabelo molhado. Sorriso no rosto. Estou educando meu neto. Ele precisa saber dessas coisas cedo. O único que ele precisa saber agora é que a panqueca está queimando. Eu olho para a frigideira. Verdade. Salvei a panqueca a tempo. Um pouco mais escura do que deveria, mas comestível. Essa é do seu pai, eu disse. Claro que. Rimos juntos. Um riso fácil. Um riso de quem se conhece, se aceita, se ama do jeito que é. Se você me perguntasse, 2 anos atrás, como eu imaginava minha vida aos 65 anos, eu diria, sozinha, esperando ligações de domingo que nunca satisfaziam, contando os minutos de atenção como se fossem moedas de ouro,
agradecendo por migalhas. Eu estava errada. Minha vida aos 65 anos é cheia. Cheia de café da manhã com panqueca. Cheia de tardes no parque com amigas. Cheia de jantares de quarta-feira. Cheia de um neto que bate colher na bandeja e ri de si mesmo. Cheia de um filho que demorou para eu enxergar, mas que sempre esteve lá. Eu aprendi que a gente não escolhe os filhos que tem, mas escolhe como reage a eles. Escolhe quanto aceita, quanto perdoa, quanto exige. Eu dei tudo ao meu filho mais velho durante 36 anos. Meu tempo, meu dinheiro, meu amor incondicional. E quando eu precisei dele, ele me bloqueou. Meu filho mais novo, o difícil, o problema, pagou minhas contas, segurou minha mão e me ensinou que amor de verdade não precisa de legenda de Instagram. Amor de verdade aparece, simplesmente aparece. Às vezes eu ainda sinto tristeza. Saudade do que poderia ter sido, do filho que o Marcelo poderia ter se tornado, se eu tivesse criado diferente, ou se ele tivesse escolhido diferente, ou se a vida tivesse sido diferente. Mas tristeza não é a mesma coisa que arrependimento. Eu fiz o que achava certo com o que eu sabia na época. E quando aprendi mais, fiz diferente. É tudo que qualquer pessoa pode fazer. O sol está entrando pela janela da cozinha. Oswaldinho está babando no babador. Rafael está roubando pedaços de panqueca antes da hora. Mariana apareceu com o cabelo preso e cara de sono pedindo café. Minha família. Pequena, imperfeita, real. E eu estou aqui, no meio dela. Inteira, amada. Em paz.